tarde, Luelison. Vim apresentar aqui o grupo 6, que é João Henrique, Kaique, Pedro Henrique e João Lucas. A gente vai falar sobre Arquimedes e o conceito de empuxo. Eu vou estar falando um pouquinho sobre quem foi Arquimedes, onde ele viveu, essas coisas. Arquimedes foi um cientista que viveu lá na Grécia Antiga, em uma cidade chamada Siracusa. Ele é famoso pelos princípios de Arquimedes, porque as coisas flutuam, o tal do empuxo, por ter calculado o π e também por ter inventado o parafuso de Arquimedes. Ele morreu em 212 a.C. durante uma invasão romana. Dizem que quando ele foi morto, ele estava estudando e fazendo cálculos matemáticos. Bom, segundo Arquimedes, a teoria do empuxo diz que qualquer objeto imerso em um fluido experimenta uma força de empuxo igual ao peso do fluido deslocado por esse objeto. Mas o que significa isso? Bom, o empuxo ocorre devido à diferença de pressão entre a parte superior e inferior do objeto. Já que a pressão é maior na parte inferior, isso resulta numa força líquida para cima. É isso. Segue pro próximo. Esse é o nosso experimento de impulso. Para fazer esse experimento, a gente vai precisar de vidro de água, um vidro para colocar água, né? Porque não a gente vai colocar água se não tiver vidro. Sal, espátula para provar a água depois, claro que não é para mexer, né? Pedras para a gente mudar o peso depois. A gente vai colocar o vidro e se a gente colocar aqui no copo d'água, vemos que ele vai começar a boiar, né? Começar a boiar. Se a gente abrir o vidro, tacar as pedras, que não quebra o vidro, pelo amor de Deus. Vamos colocando as pedras e fechamos aqui. Se a gente colocar na água de novo, porcaria. Vejamos que o pote afundou, né? Aqui, ó, afunda. Uau! Se agora tiramos o pote de pedra, adicionarmos, isso é água com sal. Eu testei primeiro, né? Meu Deus. Isso. Adicionamos bastante sal. Porque, né? Precisa de sal. Só um pouquinho, até parece um leite. Tá bom? Tá salgado. Se colocamos o pote agora, ele boia mesmo estando cheio de pedras. Uau! Esse é o impulso. A descoberta do empuxo está ligada a uma famosa história envolvendo o matemático e inventor grego Arquimedes, que viveu no século 3 a.C. A lenda é conhecida como o Eureka de Arquimedes. A história do Eureka, né? Arquimedes o rei Hierão II suspeitava que sua coroa de ouro tinha sido feita com prata misturada e ele não queria destruir ela para conseguir verificá-la. Então ele pediu para Arquimedes descobrir se essa coroa era ou não de ouro puro, sem ele danificar essa coroa. E o Arquimedes estava no banho, pensando como que ele podia resolver esse problema. E entrando no banheiro, a banheira ali, ele percebeu que a água transbordava quando ele entrava, né? Quando o peso ali, o líquido, transbordava. Então ele entendeu que o volume que a água deslocava era o volume do corpo imerso. E isso levou a uma ideia brilhante para ele fazer. Ele percebeu que ao medir esse volume de água deslocado pela coroa e comparar ele com o volume deslocado por uma parte de ouro, ele conseguiria determinar se a coroa era ou não de ouro real, de ouro puro. Ele concluiu que um objeto imerso em um fluido sobre uma força para cima, empuxo, é igual ao peso do fluido deslocado. Esse grito de Eureka, né? O Eureka de
Arquimedes, foi de empolgação que ele teve e ele correu pelado pelas ruas gritando Eureka. E Eureka significa achei em grego. A partir dessa descoberta, o Arquimedes afirmou o seguinte: um corpo imerso em um fluido sofre uma força vertical para cima, que é o impulso, igual ao peso do volume do fluido, desloca ele.